Bom dia, queridos irmãos. Estou aqui para contar uma novidade, que já não é mais novidade, né? Que eu acredito que a maioria dos irmãos já saibam. Estou bem nervosa, é diferente estar aqui para falar, viu? Para cantar é muito mais fácil. Mas, né, como a igreja já sabe, o Senhor me deu um grande presente esse ano, me permitiu estar lançando minha música Vida, saiu sexta-feira. E eu estou aqui para contar um pouquinho de como foi, de tudo que Deus tem feito na minha vida até aqui. Então, eu resolvi começar lá pela minha infância, né? Eu sempre fui aquela criança muito sonhadora, muito que ficava imaginando as coisas, sabe? Eu fui filha única por muito tempo. Eu acho que isso é mania de filho único, que fica criando coisas na cabeça. E eu lembro que desde pequenininha eu gostava de compor, eu tinha essa facilidade, era algo que Deus já vinha trabalhando no meu coração. Mas depois, né, aos 11 anos, quando eu entreguei minha vida a Jesus, aí isso ficou bem mais intenso e muitos processos que eu vivia com Deus, muitas fases, isso acabava virando uma música, era algo que Ele me presenteava, e eu falo que compor é uma experiência com Deus, porque é algo que não vem de nós, é algo que Ele nos dá. Então, aí eu comecei a compor, mas eu não mostrava para ninguém, eu sempre tive muita vergonha, quase ninguém sabia disso, e era algo que ficava entre eu e o Senhor, as músicas que Ele me dava no meu quarto. Mas, com o passar do tempo, eu comecei a orar por isso. Eu pedia, Deus, eu queria muito que essas músicas que o Senhor me dá pudessem ganhar forma, pudessem abençoar outras vidas. Mas eu fui descansando no Senhor, não era algo que eu ficava pensando sempre. Aí, essa música, Vida, ela nasceu no dia 9 de novembro de 2020. E ela nasceu num contexto assim bem difícil, bem delicado, que foi quando a gente ficou sabendo que uma menina lá da minha faculdade, ela havia tirado a própria vida. E eu lembro que foi um momento assim que todo mundo se mobilizou, que a UF decretou 3 dias de luto. Foi algo que a gente refletiu bastante. E comigo não foi diferente. Eu também fiquei muito reflexiva. E eu não conhecia muito bem a menina, a gente não teve muito contato, mas eu fiquei pensando, o que eu poderia ter dito para ela? E eu fiquei pensando no que Deus diria para alguém que chegou a esse ponto, né, de perder todo o ânimo, perder todo o sentido de viver. Mas, ao mesmo tempo que essa música nasceu nesse momento, mas ela carrega muito da minha história. E essa causa é uma causa que mexe muito comigo, porque eu me lembro, irmãos, das vezes em que eu também já perdi a esperança, que eu também já perdi o sentido de viver, mas em todo o tempo o Senhor me sustentou. Ele me sustentou através da palavra, me sustentou através do consolo do Espírito Santo, através da família, dos amigos, da igreja e da terapia, e eu acho importante dizer isso, porque cuidar da nossa saúde mental é tão importante quanto cuidar da nossa saúde física. E aí, por trás da letra de Vida, existem vários versículos que são coisas que o Senhor trazia na minha mente, que enquanto tantas mentiras se passavam pela minha cabeça, mas o Senhor trazia a verdade, que é a palavra dele. Então, o primeiro a gente já leu aqui, que é João 10, versículo B, que ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. E essa vida é a vida eterna ao lado de Cristo. Mas tem outro versículo lá de João 17 que fala, Jesus orando, dizendo: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, esse texto ele me enche de esperança, porque a partir do momento que nós conhecemos ao Senhor, nós já podemos desfrutar de parte dessa vida eterna. E é daqui para a eternidade. Então, é o Senhor quem dá a vida e é o Senhor quem tira a vida. E eu sempre era muito confrontada por isso. E um outro texto também, que falou muito ao meu coração,
É Mateus 11, do 28 ao 30, que o Senhor Jesus dizia: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu falava: Senhor, eu estou cansada, eu estou sobrecarregada, mas o teu jugo é suave e o teu fardo é leve, então troca de fardo comigo, Senhor. E o último versículo que eu separei para os irmãos é 2 Coríntios 1, 3 e 4, que também fala muito ao meu coração, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, eu cria nessa palavra, cria que no momento onde eu não estava entendendo nada, onde as coisas não faziam sentido, mas eu orava: Deus, transforme isso em algo bom, que seja para eu cuidar de alguém, que seja para eu testemunhar do Senhor. E eu estou muito grata, porque eu estou vendo o Senhor cumprindo isso e realizando isso hoje. Então, quando a gente perde a alegria, a gente passa a dar muito mais valor à vida, e não só a nossa, mas a vida do outro. Então, a gente começa a se importar mais com o sofrimento do outro. E outra coisa que eu aprendi muito nesse tempo foi a fixar os meus olhos nas coisas eternas, porque muitas das vezes as coisas aqui, elas realmente não vão fazer sentido, mas Deus é o próprio sentido. Então, eu aprendi o que é viver como peregrina. Nós não fomos feitos para essa vida, nós fomos feitos para a eternidade, e nós devemos ansiar com grande alegria a vinda do nosso Senhor. Então, depois de tudo isso que eu falei um pouquinho do contexto, aí eu vou contar mais ou menos como que foi esse processo de gravação. Então, lembra que eu falei que eu orava, né, para que Deus pudesse me dar essa oportunidade um dia. Eu acho que eu comecei a orar sobre isso uns 13, 14 anos, por aí. Mas aí, com os 17, isso foi ficando mais forte. Aí eu comecei a desejar isso com mais intensidade. E eu não sei porquê, irmãos, mas eu sempre criei muita expectativa para os 19 anos, que é a idade que eu tenho hoje. E eu sentia que o Senhor ia fazer alguma coisa diferente nessa idade. Eu não sabia o quê, mas eu relacionava a música. Então, em 2021, completei 19 anos. E aí eu falei: Senhor, agora está na hora. Está na hora de eu começar a correr atrás disso. E aí, eu lembro que assim que eu tinha escrito Vida, eu fiz um videozinho, coloquei no Instagram. Eu nunca tinha feito isso, mas eu sentia que essa música era muito especial e era algo que eu queria muito dizer naquele momento. Aí eu comecei a orar a respeito de vida. Queria muito que essa mensagem chegasse até outras pessoas. Aí, no dia 30 de maio, eu lembro que eu mandei o orçamento para o estúdio, só que estava, né, um pouquinho acima da minha realidade, né? Aí eu cheguei, conversei com os meus pais, mas, como eu falei, irmãos, se os meus pais não me derem uma segurada de vez em quando, porque eu sou muito viajada, apesar de eles me apoiarem em tudo, mas aí eles falaram: como assim, Lívia? Como assim cantora? Como assim música? Porque eu acho que eu nunca tinha comentado esse desejo que eu tinha de lançar. Aí eu vi que a coisa não foi muito para frente. Aí eu falei: tá bom, então é porque não é o momento. Mas o Senhor não tinha falado o que ia fazer com 19 anos. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Mas eu aceitei, eu entendi. E aí, eu lembro que eu fui procurar esse orçamento em maio, porque eu queria muito lançar a Vida em setembro, por causa do Setembro Amarelo. Guarda isso, irmãos. Aí, né, no dia 6 de setembro, eu estava lá no Instagram, aí vi o anúncio do mesmo lugar onde eu já queria gravar, onde eu já tinha pedido orçamento, que eles estavam com uma promoção para novos artistas, né, que estavam querendo lançar suas músicas. Aí eu orei assim, meio desconfiada, né? Mas aí eu falei com meus pais de novo. Aí eu falei: não é possível, Deus está dando mais uma oportunidade, então eu acho que
agora é para ser mesmo, né? Aí eles falaram, tudo bem, Lívia, nós vamos te apoiar, nós vamos arcar com os custos, vai lá, faz a inscrição. Aí eu fiz, fui selecionada, graças a Deus. E aí eu falei, Deus, assim como o Senhor tocou no meu coração, toca no dos meus pais também. Mas deu certo, né? Graças a Deus. E aí foi no dia 6 de setembro, como eu falei, e tudo aconteceu muito rápido. Então, a gente marcou para gravar a música no dia 13 de setembro. Então, na segunda-feira seguinte. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Roupa, cabelo, unha. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Inclusive, o vestido é mais um testemunho que eu tenho, porque eu sempre senti, né, que Deus queria um vestido amarelo, uma roupa amarela. Aí eu lembro que eu tinha ido para Petrópolis nesse dia, e aí eu rodei tudo e eu não achava nada. E eu fiquei desesperada, falei, Deus, mas como assim? Tem que ser amarelo, tem que ser daquela cor. E quando eu já estava perdendo as esperanças, o Senhor me levou numa loja assim que eu provavelmente não iria, mas estava lá o vestido amarelo. E mais uma vez eu enxerguei o cuidado do Senhor, nos mínimos detalhes, Ele me mostrando, viu, eu cuido de tudo, eu cuido de todos os detalhes, você tem que confiar em mim. Então, no dia 13, nós fomos lá para o estúdio, ali em Guaba, eu, minha mãe e a Duda. Eu falo que a Duda é minha assistente pessoal. Ela foi lá, me ajudou, tirou as fotos. E eu lembro que era tudo muita novidade, a gente ficou encantada com tudo aquilo que a gente estava vendo, bem pessoa do interior mesmo. E aí, eu estava muito nervosa no dia, irmãos, eu não estava nem conseguindo cantar direito, até que no final deu tudo certo, graças a Deus. E o bom de estúdio é que a gente pode ir refazendo, né? Aí faz uma frase, não fica bom, faz de novo. Eu só sei que a gente chegou lá às 3h30 da tarde e fomos embora quase 11 horas da noite. Foi um processo, assim, muito demorado, mas eu guardo essa experiência no coração. Foi muito bom. E outra coisa que o Senhor proveu na minha vida foi a capa. A capa ali que os irmãos estão vendo. Eu falei, Deus, socorro, eu já não tenho mais recursos, eu já não sei mais de onde que eu vou tirar para poder fazer a capa. E não demorou nada, e eu recebi a mensagem dos meus amigos que eu já queria trabalhar com eles, e eles falaram, Lívia, a gente quer te abençoar. E foi, assim, uma experiência surreal, porque eles foram muito generosos, ofertaram o trabalho deles na minha vida, e é algo que eu guardo com muito carinho. Então, eu gosto muito dessa capa, porque ela representa muito bem a essência dessa música. É um fundo, né, bem escuro e representa toda a dor, todo o sofrimento, mas as flores representam o cuidado do Senhor. Ele é capaz de trazer beleza aos nossos momentos mais difíceis. Então, foi assim que eu vi todo o cuidado de Deus. Eu sou muito grata. E toda vez que eu ouço algum testemunho, alguém falando, Lívia, a música era o que eu precisava ouvir, falou muito comigo, e eu agradeço muito a Deus, porque eu falo, Senhor, muito obrigada, valeu a pena. Além de eu ter saído extremamente transformada dessa experiência, eu agradeço por poder contar o meu testemunho e testemunhar do teu cuidado na vida das outras pessoas. Eu quero deixar isso para os irmãos, porque muitas das vezes a gente vê a pessoa, a gente não imagina o que ela passa, a gente não imagina o que ela sente, mas o Senhor vê. E Ele é capaz de transformar a nossa dor em consolo, tanto para nós quanto para as outras pessoas. E quando Ele nos dá um sonho que é para a glória do nome dEle, Ele se encarrega de fazer. A gente precisa ter coragem, dar passos de fé, mas sempre lembrar que não somos nós que fazemos. E eu agradeço muito a Deus, né? A honra é dEle, a glória é dEle. Eu não mereço nada, eu não sou digna. E eu fico muito grata a Ele por ter respondido a minha oração, por estar me dando essa oportunidade. Agradeço a minha família, aos meus pais, por sempre me apoiarem, sempre estarem comigo. Sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Aos meus amigos também, que estão sempre comigo, sempre me incentivando, me apoiando, se alegrando comigo, isso é muito importante. E a minha igreja que está sempre cuidando de mim, da minha família.
orando por mim, intercedendo pela minha vida. E isso faz toda a diferença, irmãos. Então, muito obrigada de verdade.